Um dos maiores influenciadores de finanças do país, Thiago Nigro, iniciou o seu projeto no qual ele mesmo disse ser o projeto mais ambicioso da sua carreira, o fundo de investimento Arca Grão. Para fazer isso, em março deste ano, o Grupo Primo, a empresa do Thiago Nigro, adquiriu a Fintech Grão, que possui licença regulatória de gestora. Ou seja, agora o Grupo Primo tem uma gestora e um fundo de investimento que promete revolucionar o mercado financeiro e cada vez mais tirar o dinheiro dos bancões. Um grande desafio, sem dúvida alguma. Mas a pergunta que fica é: será que esse fundo de investimento é bom? O que de fato você precisa saber sobre o fundo Arca Grão? É o que eu vou te contar nesse vídeo em detalhes logo após a vinheta. E antes, um recadinho bem rápido: se você tem alguma dúvida sobre investimentos, renda fixa, renda variável, fundos imobiliários, ações, me manda no Instagram, porque lá eu abro caixinha de pergunta toda semana e aí fica muito mais fácil de te responder. É @carol.jovens. Então, vamos conhecer aqui o fundo Arca Grão do Thiago Nigro. Primeira coisa, qual tipo de fundo é? Este fundo que ele lançou é um fundo de previdência. Para a gente conhecer um pouco mais do fundo, eu vou entrar aqui no material oficial, na página oficial do fundo. E quem irá fazer a gestão do fundo? Será o Thiago Nigro? Não. O Thiago Nigro não tem tempo para gerir um fundo, afinal ele tem diversos CNPJs, investe o seu capital na pessoa física, enfim, mas ele promete que o fundo aqui ele vai seguir a metodologia Arca, que eu já vou explicar detalhadamente como ela funciona, mas não, Thiago Nigro não será o gestor do fundo. A equipe de gestão é essa aqui que está aparecendo na tela para você, no qual nós temos Guilherme Sá, que é ex-diretor da Tesouraria do Santander. Na parte aqui de distribuição, a Mônica, que foi cofundadora da Rico Corretora e CEO. Na parte de risco, Fred Menberg, que foi cofundador da Rico da Link e fundador da Fintech Grão. E no time de alocação, Victor Oliveira, que foi sócio do Banco Modal e head da área de Health e da plataforma ali de fundos de investimento. Então esses são os principais cabeças ali da equipe de gestão que vai tocar essa prévia. E agora vamos falar do track record do fundo. Como é um fundo que vai começar agora, ele não tem um track record. O que ele tem é um backtest. Backtest é diferente de track record. Então, no caso, o backtest ele foi feito usando a metodologia Arca. Então agora, acho que a parte mais importante desse vídeo é te explicar como que funciona a estratégia do Primo Rico, a estratégia do método Arca, para você ver se faz sentido para você ou não investir nesse fundo de previdência. O método Arca, caso você já conheça, ele teve que fazer alguns ajustes para se enquadrar na legislação dos fundos para que eles conseguissem executar. Então não é como você conhece lá o método Arca. Então houve algumas mudanças que eu vou falar agora. O Primo Rico criou o método Arca, que é um método que ele usa para investir já há alguns anos o seu dinheiro ali na pessoa física, e esse método é formado por 25% em ações Brasil, 25% em fundos imobiliários, 25% em ativos internacionais e 25% em caixa, em renda fixa. Só que, por conta da legislação, os fundos de investimento aqui no Brasil, se é um fundo de crédito privado, tem que ter as porcentagens X definidas em crédito privado. Se é um fundo de ações, tem que ter X% em ações. Se é um fundo multimercado, enfim. Então existem regras. Então, para enquadrar o método Arca da melhor forma no fundo de prévio, o que eles decidiram? Vai aparecer um gráfico aí na tela. 30% em ações Brasil, ou seja, aumentaram ali 5% a exposição. 10% em fundos imobiliários, ou seja, reduziram ali de 25 para 10, 20% em ativos internacionais, então também houve uma redução, e um aumento na renda fixa para 40%. Ou seja, com essas novas proporções,
a gente já consegue deduzir que esse fundo terá uma volatilidade menor. O que é volatilidade? É risco. Por quê? Porque 40% será alocado em renda fixa. O Primo Rico ele deixa bem claro que ele vai contar com a ajuda de outras gestoras, né, para gerir esse patrimônio. E muitos dos fundos que ele citou são fundos que eu já mostro para os meus alunos há anos, né? Porque quem me acompanha já há 1, 2 anos sabe que eu não invisto somente em FIIs, em ações, não falo somente sobre isso. Tem uma parte relevante do meu capital em fundos de investimento. Eu sei a importância, né, dessa classe de ativo, então eu acabo falando bastante sobre isso no canal, é algo que os meus alunos também já conhecem muito bem, mas que você talvez não saiba, e é por isso que eu vou falar agora qual vai ser a estratégia, né, em cada uma dos segmentos ali do método ARCA. Então, na estratégia de renda fixa, o Primo Rico ele deixa claro que os investidores do fundo ARCA Grão terão acesso aos melhores fundos de investimento de renda fixa do Brasil, grande parte deles das gestoras Capitânia, Icatu, ARX Investimentos, Sparta, são todos fundos que eu falo quase que mensalmente para os meus alunos, para quem conhece um pouco mais de mercado financeiro, já ouviu falar esses nomes, porque de fato são gestoras renomadíssimas e muito reconhecidas aqui no Brasil. Então, de fato, você vai estar ali com excelentes gestores. A parte de bolsa também, o Primo Rico deixa claro que você vai ter acesso a fundos da Ibiúna, IP Partners, Trígono, Guepardo. Eu particularmente gosto de todas essas que ele citou, né, no vídeo principal. Trígono, eu tenho fundos da Trígono, tenho fundos multimercados da Ibiúna, que é uma das gestoras mais reconhecidas ali em fundos multimercados, IP Partners, também com super histórico. Depois nós temos o Internacional, e aqui ele disse que basicamente vai replicar o índice S&P 500, então eles, pelo que eu entendi, eles não vão tentar superar o índice, é simplesmente replicar o S&P com exposição cambial, ou seja, vai ter exposição à variação do dólar, como por exemplo o IVVB11, né? O IVVB11 é isso, você investe no S&P 500 e tem a variação do dólar junto. E por último, os fundos imobiliários, como você viu, o Thiago Nigro investe em FIIs, então teremos aqui também no fundo de previdência, e ele deixa claro que o fundo de investimento vai estar investindo com grandes gestoras de fundos imobiliários, então Credit Suisse, Kinea, Vinci Partners. Então a grande questão aqui é se a equipe de gestão do fundo vai conseguir escolher os melhores fundos imobiliários para entregar uma boa performance. Então agora que você entendeu aqui os princípios da estratégia, vamos falar das taxas. O fundo ele vai cobrar uma taxa de administração de 0,59% ao ano. Como você consegue ver no próprio site oficial, é uma taxa bem baixa e entra ali entre os 10% dos fundos com a menor taxa de administração do mercado. Taxas de administrações muito altas são péssimas para o nosso capital, para o nosso patrimônio, e a gente sabe que bons fundos de previdência no Brasil hoje cobram em torno de 1 a 2%. Então a gente vê um fundo, né, com uma equipe de gestão muito boa que vai cobrar apenas 0,59%, é um super ponto positivo aí. E agora vamos falar sobre os valores mínimos. Como você está vendo aí no site, aplicação mínima de apenas R$100, mais um super ponto positivo. E agora eu separei aqui 2 principais benefícios de uma previdência, na verdade 3. Aqui eu não estou falando especificamente da previdência do Primo Rico, mas de todas como um todo, porque tem muita gente falando abobrinha na internet, falando besteira, falando que previdência não presta, que não serve para nada, e não tem nada a ver com isso. Na verdade, a previdência pode ser um excelente investimento, e eu separei aqui os 3 principais benefícios que é legal você saber.
Se você fizer no plano PGBL, você consegue abater imposto. Nesse caso, você consegue abater até 12% da sua renda bruta tributável e muita gente nem sabe, não faz, não vai atrás para saber como funciona. O segundo grande benefício é que na tributação da tabela regressiva, acima de 10 anos, você consegue chegar na alíquota mínima de 10% de imposto. E a gente sabe que os investimentos convencionais, a alíquota mínima chega no máximo até 15% de imposto. Então, na Previdência, se você está pensando a longuíssimo prazo, você consegue chegar a 10%. E por último, que eu acredito que seja um dos principais benefícios que muitos milionários, as pessoas procuram, é a questão da sucessão patrimonial. Em caso de falecimento, o dinheiro vai para a conta dos beneficiários em até 5 dias úteis. E agora vai aparecer na tela onde este fundo de previdência está disponível, porque não está disponível nos grandes bancos. Se você tem conta nos bancões, obviamente eles não vão oferecer bons fundos de previdência por lá. Para eles é melhor deixar o teu dinheiro lá em péssimas prévias, com taxas de administração absurdas, mas você encontra nas principais corretoras de valores, caso você tenha se interessado. E agora, antes de eu fazer aqui a conclusão final do vídeo, com a minha opinião sincera, eu vou pedir para que você se inscreva. Se você ainda não é inscrito, eu te garanto que se você se inscrever, eu vou te ajudar você a ficar mais rico e ganhar mais dinheiro, combinado? Então, a primeira conclusão aqui, para você que está pensando se investe nesse fundo de prévia ou não, é que eu, Carol, tô falando que eu faria com o meu dinheiro, eu não colocaria todos os ovos apenas em uma cesta. Eu acho super saudável a pessoa ter duas previdências privadas, né? Dividir ali em duas prévias diferentes para diversificar. Então, primeiro ponto aqui da conclusão é que eu, Carol, não colocaria todos os ovos na mesma cesta, que é a minha opinião, tá? Principalmente se você é aquela pessoa que concentra grande parte do seu capital em previdência, é super saudável você ter mais de uma no seu portfólio. Independente se você gostou ou não da previdência do Primo Rico, não deixe o seu dinheiro na previdência privada da Brasilprev, que hoje, né, é a empresa que possui o maior número aí de cotistas, de patrimônio em previdências, e infelizmente não rendem nem 100% do CDI. Nós temos 20, 30, 40 bilhões de reais nessas previdências, até mais, que entregam um péssimo retorno, porque o brasileiro é ignorante quando o assunto é finanças, educação financeira, e não consegue abrir uma lâmina e ver lá que aquele produto não está entregando um bom retorno. Então ele fica sem saber o que fazer. Como eu disse para vocês, eu achei a taxa extremamente atraente. Acredito que, por ser do grupo do Primo Rico, eles possuem muita grana, né? É uma empresa que está crescendo muito, então eles podem bancar sim excelentes profissionais, uma excelente equipe. Então eu acredito que eles vão fazer um bom trabalho, porque eles podem bancar esses excelentes profissionais. É isso que a gente espera. Então agora que você assistiu até o final, eu quero que você comente aqui embaixo se você quer que eu faça mais vídeos mostrando outras previdências privadas, falando um pouco mais sobre esse investimento, que é um dos mais complexos do Brasil e que assusta muito as pessoas. Bom, todas as informações oficiais deste fundo de previdência do Arca Grão tá no site oficial. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição se você quiser acessar, e desejo sucesso aí ao Grupo Primo e ao Thiago Nigro nessa nova empreitada. Comenta aqui embaixo o que você achou e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!